listado todos os endereços dos destinatários para os quais o usuário enviou sua última mensagem. Pera aí, gente. O cara criou um e-mail novo, né, num provedor de e-mail, e nele serão automaticamente listados todos os endereços dos destinatários para os quais o usuário enviou a sua última mensagem? Não, né, gente? Tem nada a ver. Ele não vai listar todos os endereços dos destinatários, tá? E ainda mais só na sua última mensagem. Não, tá completamente errada essa questão, né? Completamente absurda essa questão, tá? Quando o usuário cria um novo endereço de e-mail, nele serão automaticamente listados todos os endereços dos destinatários para os quais o usuário enviou a última mensagem. Completamente errado aqui, ó, tá? Ele não mostra essas informações da última mensagem, beleza? Então, letra B. Mensagens recebidas poderão ser encaminhadas a outros destinatários. Opa, tá correto. Aí é que vem a CESP, né? Sendo, nesse caso, automaticamente copiadas para os remetentes originais. O que ele está querendo falar aqui? Que você recebeu um e-mail, né? E você vai encaminhar para outra pessoa. Só que só pode ser encaminhado se a outra pessoa estiver dentro do e-mail. Não, falso. Você pode pegar o corpo do texto, né? Que nem o exemplo que eu dei do meu chefe, e você encaminhar para uma outra pessoa. Então, essa aqui ele está o quê? Errada. Letra C. Ao se responder a uma mensagem de correio eletrônico, utilizando a opção responder a todos, né? Todos os usuários com endereços copiados no cabeçalho da mensagem, lá no corpo, né? do emissor e do receptor, né? Receberão uma cópia da resposta, mesmo aqueles que foram apenas copiados na mensagem. Tá aí a nossa resposta, né? Ele fala, você mandou um e-mail, tem bastante pessoas, bastante usuários vinculados a e-mail. Se você colocar responder a todos, mesmo que essa pessoa nunca te enviou e-mail, vai aparecer o e-mail para ela, vai ser respondido para ela. Então, resposta correta está aqui, né? É a letra C. Mas vamos analisar as outras, né? O catálogo de endereços possui nome e e-mail de todos os estados nos cabeçalhos das mensagens. Nada a ver, gente. Não tem nada a ver, tá? Cabeçalhos das mensagens recebidas pelo usuário. Então quer dizer que você só pode ter um usuário se você enviar e-mail para ele? Não, falso. Na caixa de saída são armazenados todos os e-mails enviados pelo usuário? Não, né? Na verdade é ao contrário, tá? É ao contrário, porque a caixa de saída é algo temporário para depois ser enviado. Beleza? Então, resposta C. O resto a gente poderia utilizar também interpretação de texto, né? Mas as três primeiras alternativas exigiam muito conhecimento, né, do conceito em si. Então, a gente tem que estar preparado aí para as perguntas da CESP, que quando, por exemplo, às vezes ela coloca somente ou entretanto, ou então ela coloca algo geral e te cobra. Então, temos que estar preparado para os dois tipos, né, de perguntas exigidas pela CESP. Tranquilo? Então, vamos lá. Eu separei para vocês alguns assuntos importantes que estão sendo cobrados, principalmente a CESP, né? Que a gente percebeu que a CESP, nos últimos 2 anos, aí 2015, 2016, ela pegou muito concurso para ser feito, tá? Então, tem muitas questões, né? E ela está variando agora, né? Ela não está criando uma linha de raciocínio. Quando você pensa que pegou o feeling, né? Que você pegou um macete, um rascunho, um esboço do que ela está cobrando nos concursos, ela vai lá e muda. Então a gente tem que estar preparado para tudo. Beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que estar preparado é o seguinte: se tratando de assunto de correio eletrônico, tá? Nunca você pode anexar arquivos executáveis. Professor, o que são arquivos executáveis? Nós vimos nas aulas lá, nas primeiras aulas, né? Em sistema operacional. Arquivo executável é um arquivo que permite você instalar, né, ou executar alguma coisa, né? O principal, o que eles estão cobrando? .exe. Na hora que cair na prova alguma coisa, alguma referência que faz .exe, se pode ser anexado em e-mail, independente se é Thunderbird, se é Mozilla, se é webmail, falso. Os provedores de serviço, seja webmail, seja cliente e-mail, não permite que você anexe, tá? Arquivos do tipo .exe. Pode cair, mas eu particularmente eu não vi até o momento, .bat, né, que também é um arquivo executável. Mas o mais comum em cair, se cair, é .exe. Beleza? Outra coisa, não é possível imprimir todos os e-mails de uma única vez. Então o que ele está perguntando aqui, tá? Vamos supor que você tem a caixa de entrada, né? E aí
vamos supor que essa caixa de entrada seja de um órgão que você esteja vinculado, por uma auditoria ou uma fiscalização do órgão, foi solicitado que todos os e-mails enviados teriam que ser o quê? Impressos, para modo de garantia, enfim. E aí pergunta da CESP, por exemplo, para que eu não tenha um retrabalho, eu posso selecionar tudo de uma vez e imprimir? Verdadeiro ou falso? Gente, falso, tá? Infelizmente vai ter que abrir e-mail por e-mail para poder imprimir. Beleza? Bom, se for anexar várias pastas, tá? O que você tem que fazer? Você tem que compactar. Você tem que colocar no arquivo .zip. A gente viu o que seria compactar? Você comprimir, diminuir o tamanho. Porque senão, o que acontece? Eu posso colocar várias pastas dentro do e-mail, por exemplo, eu tenho uma pasta relatórios, uma pasta doc, uma pasta imagem, certo? E aí eu preciso enviar essas 3 pastas, né, para o meu chefe. O que eu posso fazer para mandar de uma única vez? O que eu faço? Seleciono as 3 pastas, botão direito, né, e enviar para uma pasta zipada, uma pasta compactada. Se não, qual que é a opção? Eu vou ter que selecionar uma por uma e colocar dentro do meu correio eletrônico. Lembrando que dependendo, também nem vai poder, né? Então é bom compactar para a gente poder diminuir o tamanho. Quarta dica, gente. Os programas de correio eletrônico não possuem uma opção para bloquear. Essa cai direto. Seja em qualquer banca, na CESP, na FUNRIO, na FGV, na Quadrix, tá? Na FUNCAB. É o seguinte. Vamos supor que você tem um cara que está mandando e-mail para você. Você não suporta esse cara. Ou, por exemplo, tem um e-mail de propaganda de uma empresa. Enfim. E aí você quer o quê? Bloquear, tá? Gente, um serviço de correio eletrônico ele não bloqueia. Ele pode fazer o seguinte, criar um filtro. Ah, como assim criar um filtro? Por exemplo, vamos supor, né, que eu não quero mais receber e-mails, né, do professor João Kleber, @gmail.com. É um cara muito chato, um cara sem noção. Eu quero bloquear esse cara, certo? Por exemplo, se cair na prova de um concurso público, eu posso bloquear o e-mail do professor João Kleber, @gmail.com? Falso. O que eu posso é criar uma lista de exceção, que quando eu receber esse e-mail, né, quando aparecer se receber esse e-mail, ele não vai aparecer em todos os e-mails, que é a caixa de entrada que a gente viu anteriormente. O que acontece? A gente pode criar um vínculo que chegou o e-mail, vai automaticamente para lixeira, para itens excluídos, tá? Ou se você, por exemplo, quiser criar uma pasta, né, e colocar assim, professor chato, pode colocar lá. Lembrando, foi até bom lembrar disso, né, que tem aquelas pastas principais que eu citei, né, caixa de entrada, itens enviados, caixa de saída, rascunhos, etc. Eu posso criar novos tipos de pasta para armazenar e-mails? Pode sim, beleza? Então, fiquem cientes que mesmo que aquilo seja o padrão tanto do Mozilla Thunderbird quanto do Microsoft Outlook 2013, 2016, você pode criar pastas e o ideal é que seja recomendável isso, porque você consegue separar os e-mails por finalidade e não fica tudo bagunçado, porque a caixa de entrada mostra todos, beleza? Então, o que acontece? Se cair na pergunta, eu posso bloquear? Não, não posso bloquear e-mail de pessoas nem de empresa. Simplesmente eu posso criar um quê? Um filtro, que é aqui que eu acabei de colocar, né? Que assim que pegou essa mensagem eu posso mandar para lixeira. Eu não consigo nem visualizar o e-mail, né? Porque automaticamente vai para lixeira, mas eu não consigo bloquear essa pessoa em si. Beleza? Perfeito? Então, vamos para mais alguns assuntos interessantes. Bom, outra coisa importante, né? Graças a Deus, né? Hoje as novas versões dos correios eletrônicos, tanto o Outlook 2013, 2016 e o Thunderbird, ele tem ferramenta, né, de correção de ortografia. Ah, professor, o que é correção de ortografia? É o seguinte, você digitou João, né? O meu nome, por exemplo, o João tem acento, né? Então o que acontece? Ele automaticamente vai conseguir corrigir isso aí, desde que seja ativado para o padrão, né? Então ele tem essa opção. E outra coisa que já cobrou em concurso público, tá? Ele consegue corrigir o assunto do e-mail e o corpo do e-mail. Lembrando que quando você manda um e-mail não tem acento, né, gente? Pelo amor de Deus, isso aí é batata também, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai corrigir o assunto do e-mail e o corpo do e-mail. Beleza? Vamos para o item 7, tá? Isso é interessante. Eu falei para vocês que os itens excluídos, também chamados de lixo eletrônico não, da lixeira, dependendo da ferramenta que você esteja utilizando, ele seria, né, um local temporário, se você, por exemplo, removeu acidentalmente, para você poder recuperar esse arquivo, correto? É o seguinte,
né? Aí seria mais aprofundado. Já caiu, né? Em prova perguntando o seguinte: uma vez que eu excluí, né? Vou até mostrar para vocês essa questão porque é bem interessante, né? Uma vez que eu excluí, eu esvaziei o arquivo de dentro do itens excluídos. Eu consigo recuperar esse arquivo? Consegue, gente, tá? Por quê? Hoje os sistemas estão tão inteligentes que sabe que a gente acidentalmente vai excluindo os itens excluídos. Por quê? Assim como a lixeira, ele ocupa espaço. Então o que a gente faz? Se o e-mail a gente não está recebendo mais e-mail, porque acontece o seguinte: cada caixa postal tem um limite, certo? E aí pode ser até questão de título de prova, né? Se você não está recebendo mais e-mail, né? Uma pessoa enviou e-mail para você e não recebe mais, mas seu e-mail está funcionando ali, você consegue ter acesso ao que você enviou e o que você recebeu, né? O que pode ser? A sua caixa de e-mail está lotada, tá? Por quê? Você recebeu muito e-mail. O que eu preciso fazer para poder voltar a enviar e-mail e receber e-mail? Você tem que excluir os arquivos desnecessários. E quem são os arquivos desnecessários? Os itens excluídos ou a lixeira. E aí nessa brincadeira, né, que se você não conseguia mais receber e-mail e tal, e aí você sem querer lembrou que você tinha excluído um e-mail erroneamente. E aí você quer restaurar esse e-mail. Pergunta de prova: pode, uma vez que você excluiu do itens excluídos? Pode, gente. Por incrível que pareça, pode. Porque existe uma ferramenta que eu quero que vocês anotem, pelo amor de Deus, que é chamado de itens excluídos. Recuperar itens excluídos, tá? O que essa ferramenta permite? Restaurar o arquivo que estava dentro do itens excluídos. E aí o que acontece? Você move para onde você quiser. Eu quero voltar para a caixa de entrada, volta para a caixa de entrada. Eu quero voltar para uma caixa lá que concurso, volta para lá que concurso. Beleza? Então, se cair numa prova, uma vez que eu excluí um arquivo, né, de dentro de itens excluídos, eu consigo reparar? Pode. Para onde? Recuperar itens excluídos. Agora, preste atenção na pegadinha, que principalmente a CESP cobra muito. Vamos supor, né, que eu falei para vocês que tinha uma pasta chamada LAC Concurso dentro do meu correio eletrônico, onde eu recebo todas as informações da LAC, seja da parte de editais, da parte de concurso, da parte de aulas, correto? E aí o que acontece? Sem querer, né, eu mandei essa pasta para itens excluídos. E aí, vou pegar o mesmo procedimento. Eu não estou conseguindo mais receber e-mail, e aí eu sei que eu tenho que eliminar, né, arquivos desnecessários. E a gente sabe que arquivos desnecessários fica onde? No itens excluídos. Aí eu fui lá, né, nos itens excluídos e limpei os itens excluídos. Pergunta de prova: uma vez que eu excluí uma pasta, eu excluí uma pasta, né, independente da pasta, se for padrão do Outlook ou do Thunderbird, ou se for uma pasta que você criou, eu consigo restaurar, recuperar? Falso, gente, tá? Pastas não é permitido que você recupere, somente arquivos. Então essa é uma dica valiosa, tá? Então uma vez que você excluiu itens que constavam no itens excluídos, você consegue recuperar ainda. Agora, uma vez que você excluiu uma pasta, né, você não consegue, né, voltar essa pasta. Tá? Aí tem gente que tem dúvida: o que seria essa pasta, professor? Uma pasta que nem a ideia, né, do Windows Explorer, né, no sistema operacional. É onde vai estar contendo todos os e-mails para determinada. Aí você pode colocar por determinada finalidade, por setor, por objetivo, enfim. É uma organização mais objetiva, mais rápida, mais prática. Beleza? Então, pasta, uma vez que você excluiu de dentro de itens excluídos, você não consegue restaurar. Arquivos, sim, você consegue restaurar na opção recuperar itens excluídos. Beleza? Então, vamos adiante, respondendo uma questãozinha, né? Essa foi da Defensoria Pública da União para o cargo de agente e vai cobrar justamente o que eu acabei de falar, quer ver? Com relação ao sistema operacional Windows 7 e ao Microsoft Office 2013, julguem o item a seguir. No Microsoft Outlook 2013, desde que configurado adequadamente, o e-mail excluído acidentalmente, né, que é o mais comum que acontece, o e-mail excluído acidentalmente, pode ser recuperado. Pode ser recuperado. Verdadeiro até então. Ótimo. Mesmo depois de a pasta itens excluídos ter sido esvaziado. Então essa questão é a questão que vai fazer você passar no concurso público. Porque aqui nós temos uma oração, que é a primeira que está correta, só que nós temos 2, 3 sub-orações que eu posso chamar assim.
Porque aqui não tem chute, né? Mesmo que seja 50% de sorte na CESP, aqui só vocês que estão me vendo agora vão entender. Porque é o seguinte, uma vez que eu excluí, vai para a pasta itens excluídos, certo? Só que aqui ele fala que ele, além da itens excluídos, ele esvaziou a itens excluídos. Ele pergunta, eu consigo recuperar? Consigo, né? Porque existe uma ferramenta chamada recuperar itens excluídos. Então essa questão está corretíssima. Mas vocês viram como é que ela cobrou todos os conhecimentos, né, sobre você eliminar um arquivo e todas as opções até chegar ao final? Então fiquem atentos. Se nessa questão, por exemplo, né, cadê a parte do arquivo? Se nessa questão, por exemplo, o e-mail é um arquivo, né, tivesse falando sobre pasta, aí estaria falso. Por quê? Uma vez que você excluiu uma pasta no itens excluídos, não volta mais. Somente arquivos que seriam os e-mails. Então, fiquem atentos sobre isso. Beleza, galera? Vamos para mais uma questão, tá? Essa questão é do TCU, né? A banca realizadora foi o CESP, né, para o ano de 2015, por cargo de técnico. Ele pergunta o seguinte: com relação ao programa de navegação Mozilla Firefox e ao programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird, julgue os itens subsequentes. No Mozilla Thunderbird, o recurso bloquear usuário disponível no menu editar tem a finalidade de criar um filtro para impedir o recebimento de mensagens indesejadas. E também realizar o bloqueio daquelas pessoas que enviem e que não faça parte da lista de contatos de usuário. Gente, essa questão ela não está errada, ela está muito errada mesmo, tá? Nas duas primeiras linhas já consigo entender o seguinte, que não tem um recurso bloquear usuário, certo? Por quê? Nenhum correio eletrônico consegue bloquear um usuário. O que ele consegue? Somente criar um filtro. Na hora de receber aquela mensagem, ele vai mandar para itens excluídos ou para a lixeira, dependendo do correio que você esteja utilizando. Então, bloquear o usuário, não existe isso. E aí, impedir o recebimento de mensagens desejadas também não existe. Porque se eu não consigo bloquear, eu não vou conseguir impedir. A única coisa que eu consigo, galera, é o quê? Criar um filtro que de modo que o quê? Eu recebi um e-mail de uma pessoa que eu não gosto, certo? Eu nem vou saber que eu recebi o e-mail. Por quê? Vai ter um filtro dentro do correio eletrônico que vai pegar essa mensagem que eu recebi e vai mandar para a lixeira ou para os itens excluídos. Simples, rápido e prático. Então, essa questão ela não está errada não, ela está muito errada, né? Então, resposta errada. Por quê? A gente não consegue bloquear, a gente consegue somente criar um filtro. Beleza? Bom, gente, vamos falar sobre protocolos agora, né? Aí vocês estão falando, professor, o senhor tá maluco? O que tem a ver e-mail com protocolo, gente? Mas lembre-se que eu já falei muitas aulas anteriores. Hoje não adianta saber o conceito, não saber características, saber funcionalidades. Eles estão cada vez mais criteriosos. Bom, gente, para navegar na internet, a gente precisa de um protocolo. Para acessar um correio eletrônico, a gente também precisa de protocolo. Protocolos nada mais é do que leis, né? Por exemplo, nós vivemos em sociedade, né? E cada tipo de lei é para uma determinada coisa. Existem leis criminais, existem leis eleitorais, existem leis trabalhistas, correto? Quando a gente utiliza a internet, quando a gente utiliza a grande rede de computadores, certo? Existem várias aplicações. E a aplicação da aula que nós estamos vendo hoje é a aplicação de correio eletrônico. Então existe um conjunto de protocolos, na verdade são 3 protocolos, né? Que permite gerenciar isso, beleza? Primeira coisa que a gente tem que ter noção é o seguinte: o que é um correio eletrônico? É um envio e um recebimento de e-mails, certo? Então, para você enviar um e-mail, você utiliza um protocolo. Para você receber um e-mail, você recebe através de um outro protocolo, beleza? Então, tanto para envio quanto recebimento tem um protocolo. Só que os dois são distintos, são diferentes. Então, a primeira questão de concurso público. O mesmo protocolo de envio é o mesmo que configura o recebimento de e-mail? Verdadeiro ou falso? Falso. Existe um protocolo dedicado para envio e existe um protocolo dedicado para recebimento. Beleza? Bom, gravem aí. O protocolo que permite
O envio de e-mails é o SMTP. Professor, precisa saber disso? Precisa, tá? Precisa sim. Se eu enviei e-mail, né? Qual que é o protocolo que eu estou utilizando? SMTP. Perfeito? Vamos lá. E aí o recebimento? Se eu estou recebendo e-mail, qual que é o protocolo que eu estou utilizando, professor João Kleber? É o POP3 e o IMAP? Aí depende. Marquem aí no caderninho de vocês. Opcional. Como assim opcional? Você, quando configura o seu correio eletrônico, né? Quando você configura o seu Mozilla Thunderbird ou você configura o seu Microsoft Outlook, você pode, né? Você pode configurar ou o POP3 ou o IMAP, tá, gente? Não existe os dois ao mesmo tempo, pelo amor de Deus. Ou você configura esse ou você configura esse, tá? Então é algo opcional. E aí a gente vai entrar num debate que é muito importante porque já está caindo em prova de concurso público. O seguinte, ó. Qual que é a diferença que existe entre o POP3 e o IMAP para que eu possa escolher qual que é o meu servidor, certo? Então vamos lá. O POP3 é o tipo de protocolo de recebimento que é o seguinte. Eu recebi um e-mail da LAC Concurso sobre o novo edital, né? Sobre o novo concurso que vai ter, certo? Aqui, gente, tá o meu computador, o meu PC e aqui tá o servidor da LAC, certo? O que que acontece? Uma vez que eu recebi o e-mail e eu configurei no meu Outlook, no meu Thunderbird, o POP, esse e-mail é como se fizesse um Ctrl X, né? Ah, professor, o que que o Ctrl X faz mesmo? Ele faz uma transferência. Ele retira o arquivo que está aqui e passa para o meu computador. Então, o meu e-mail somente vai estar nessa máquina, certo? E aqui não existe mais. Beleza? Então, uma vez que eu mandei e-mail, né? E aqui, por exemplo, o servidor da LAC veio para cá, o e-mail em si sai. Ah, eu perdi o meu computador. Perdeu os e-mails também. Por quê? Porque não está mais armazenado dentro do servidor da LAC. Então, isso é importante salientar. Uma vez configurado o protocolo POP3, que é a última versão, né? Eu perdi o meu computador, né? Da onde estava configurado o Outlook 2013. Pergunta de prova. Quando comprar um computador novo, eu vou conseguir baixar os meus e-mails que eu trabalhei anteriormente? Verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Uma vez que você baixou para essa máquina, só está nessa máquina. Você não consegue baixar por quê? Não está no servidor. Beleza? Então, esse é o POP3, que não é muito aconselhável, né? Porque a gente sabe que a gente pode acontecer um imprevisto e automaticamente perder todos os dados. E qual que é o recomendado? Só tem o IMAP, né? Só tem os dois, né? E o IMAP é diferente. Aqui está o meu computador, né? Aqui está o servidor da LAC, né? E o que que acontece? Aqui está o meu computador. Aqui eu consigo, primeiro, posso gerenciar por vários aparelhos, né? Por exemplo, posso estar configurado o computador, eu posso estar configurado notebook, celular, enfim. E aí eu posso ter acesso aos e-mails, porque ele fica armazenado aqui, dentro do servidor da LAC. Ah, eu perdi meu computador, perdi todos os meus arquivos? Não, você tem armazenado no servidor. Então aqui, para você facilitar a vida sua no concurso público, lembra do Ctrl C e do Ctrl V. Como assim? Eu faço uma cópia nessa máquina, eu faço uma cópia nessa máquina, mas fica uma cópia aqui dentro. Então, se eu perder esses dois computadores, se eu criar um novo computador não, gente. Se eu adquirir um novo computador, eu não vou perder os meus arquivos, porque ele fica armazenado dentro do servidor. Então, por exemplo, poderia cair na questão de prova de concurso público o seguinte, né? Uma vez que você assumiu o seu cargo público, né? Se Deus quiser, né? Eu quero utilizar que tipo de configuração? Qual que é a configuração recomendável para o órgão público? Utilizar o recebimento POP3 ou IMAP? É com certeza o IMAP. Por quê? A gente não sabe o que pode acontecer amanhã com a nossa máquina. Se essa máquina queimar, eu perco todos os meus arquivos. Ainda mais em um órgão público que está cabível de auditoria. Né, gente? Então, o IMAP ele é recomendável por causa disso. Beleza? Então, vamos responder uma questãozinha. Deixa eu apagar aqui. Bom, a questão é o seguinte, galera. A respeito dos conceitos básicos de internet e intranet,
protocolos, ferramentas e aplicativos, julguem os itens seguintes. Mensagens baixadas por meio da utilização do protocolo IMAP. Olha, ele está perguntando. Vamos, primeira coisa, mensagens baixadas, né, por meio da utilização do protocolo IMAP não são apagadas automaticamente do servidor, devido ao fato que esse protocolo disponibiliza ao usuário mecanismos adicionais para manipular as caixas de correio e suas mensagens diretamente no servidor. Então ele está falando o seguinte, né? Aqui a parte seria bem técnica, mas eu quero que vocês aqui. Ele fala o seguinte: uma vez que você configurou o IMAP, né? Se acontecer alguma coisa no seu computador, você não perde as informações. Por quê? Eles não são apagados do servidor. Lembra do exemplo que eu dei? Minha máquina queimou, né? Só que eu configurei o IMAP. Eu posso ficar tranquilo? Pode. Então essa resposta está corretíssima, tá? Porque o IMAP ele garante isso. Porque você faz uma cópia do aplicativo que seria o cliente e fica uma cópia dentro do servidor. Beleza? Então, correto. Deixa eu apagar aqui. Vamos responder mais uma questão para finalizar a aula com chave de ouro, né? E essa pergunta é do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul. Acesso foi a banca realizadora para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte: com relação aos conceitos, né, e as tecnologias pertinentes à internet e correio eletrônico, assinale a opção correta. Primeira opção: o usuário pode instalar um aplicativo no celular que tenha acesso à internet. Então vamos lá, o usuário pode instalar um aplicativo no celular que tenha acesso à internet, claro que pode, né? Sincronizá-lo com a conta de e-mail, lembra do exemplo que eu falei lá do nosso celular, do Gmail? E em qualquer lugar enviar e receber mensagem do correio eletrônico. Puxa vida, né? Estamos com sorte, porque a gente acabou de achar a resposta correta, né? Por quê? O correio eletrônico a gente falou que ele é o quê? Multidispositivo, né? Ele permite você ter acesso à conta de e-mail de qualquer lugar, desde que você tenha acesso à internet. E você consegue enviar e receber. Tá aqui a resposta correta, tá? Mas vamos analisar as outras? Os aplicativos desenvolvidos para celulares são ferramentas criadas com o objetivo de facilitar o desempenho de atividades práticas dos usuários ou meramente por divertimento. Gente, o correio eletrônico não é fundamental, né? E você acha que o correio eletrônico é por divertimento? Falso. Nem vou ler o resto, tá? Vamos para C. Quando se tem instalado o programa, né, cliente de e-mail no computador e se acessa os e-mails, estes são imediatamente baixados do servidor para o computador, não podendo ser acessados a partir de outro equipamento. Ó, essa aqui muita gente ia marcar, tá? Por que muita gente ia marcar? Porque é o seguinte, ó, ele fala: quando você tem instalado um programa cliente, no caso Mozilla, Thunderbird ou Microsoft Outlook, no computador, se acessa os e-mails e estes são imediatamente baixados. Então o que ele está falando aqui? Se acessou o e-mail, vai baixar para o seu computador. Quando baixou aqui, sumiu do servidor, beleza? Até então nós temos um tipo de protocolo que trabalha com isso, só que até agora ele não citou, né? Baixado do servidor para o computador, não podendo ser acessados a partir de outro equipamento. Então, uma vez que você baixou, você não consegue acessar por outro equipamento. Gente, essa resposta está 75% correta, porque ela está falando do protocolo POP. Só que nós só temos o POP, gente, que na verdade é o POP 3. Não, nós podemos ter o POP 3 e nós podemos ter o IMAP. E se a gente configurar o IMAP, a gente perde todos os arquivos? Verdadeiro ou falso? Não, porque o IMAP ele só cria uma cópia e aqui ele generalizou. Então, olha como é que a CESP está cruel, gente. Então, errado a ser. Tá? Errado a ser. Por quê? Não pode se generalizar. Então, aqui tem 75% correto. Vamos para D. A conexão da internet, né, mediante a tecnologia wireless, limita o acesso a conteúdos. Pelo amor de Deus, né, gente? Limita o acesso. O wireless sempre vai ser mais lento do que cabo. Por quê? Porque ela sofre interferência do ar, do vento, né? Mas que vai limitar, aí é demais. Então, é errado também, né? E, ao se anexar um arquivo de imagem, como por exemplo um arquivo com a extensão JPG, né, a uma mensagem de e-mail, é necessário certificar-se de que o destinatário possua o programa Punch do Microsoft Windows 7. Gente, primeiro, eu não falei que o correio eletrônico não é multiplataforma? O cara nem pode estar usando Windows. O cara pode estar usando iOS, o cara pode estar utilizando Android. Então,
Gente, essa questão aqui tá... Essa alternativa, ela tá muito errada, né? Por quê? Primeiro que eu posso declarar o Windows 7 como sistema operacional padrão de todo mundo? Não. Segundo o Paint, o editor de imagem, o editor mais básico que existe? Falso. Então essa está errada, né? E aí a resposta, como eu citei no início, é A, né? Mas a gente fez a interpretação só para vocês compreenderem o que a gente precisa analisar. Beleza, gente? Chegamos ao fim de mais uma aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Assim como todas as aulas, eu peço que vocês avaliem a nossa aula, né? Coloquem pontos de melhoria, né? E assim como eu falo em todas as aulas, vejam a aula 1, 2, 3, 4, 5 vezes e alinhem a parte teórica com a parte prática. Como, professor? Respondendo questões, tá? Tenha uma ótima semana e até mais, galera! Clique lá